Bom dia, meus amigos e minhas amigas. A situação do Brasil cada vez pior, horrível. O Brasil caminha para um despenhadeiro e já está na beira do despenhadeiro. Faz um empurrãozinho e cai lá dentro. O país está tão desesperançoso, está tão sem esperanças, sem condições nenhuma de prever a luz no final do túnel, que elegeram o Joaquim Levy como o homem que vai resolver o problema da economia brasileira. Isto é próprio de situações críticas onde as coisas estão completamente destruídas e há uma total desesperança. Buscar um herói. E não sei porque Joaquim Levy. Joaquim Levy, como ele mesmo diz, só sabe cortar despesas. E eu nunca vi nenhum país do mundo crescer cortando despesas. O Joaquim chega aí, é a coisa mais esdrúxula que eu já vi na minha vida. Uma pessoa que ideologicamente, devido à sua formação na University of Chicago, é um Chicago Boy. Ideologicamente, ele é o oposto do governo que está aí, e do governo que ele entrou e que o aceitou. Então existe um governo ideologicamente contra o Joaquim, e o Joaquim entra como se fosse o herói para resolver algum problema. Nunca ele vai resolver nada, absolutamente nada, vai continuar tomando puxões de orelha. Eu acho isso inclusive muita arrogância, pensar que ele pode resolver esse problema. E também cara de pau, porque sabe que ali, aquele nicho ali, é um ninho de cobras, um ninho de cobra contra ele. Ele não poderá ter uma ideia boa e não vão deixar passar. Porque ele pode resolver. Se ele resolver a situação, ou criar uma situação extremamente favorável, como é que vai ficar o Aloysio Mercadante e a Dilma Rousseff em relação a isso? Não vão aceitar de jeito nenhum, não vão aprovar as ideias dele. Eles só vão aprovar aquilo minimamente necessário para a sobrevivência. Dilma não tem capacidade nenhuma, mais nada. É um pato manco, como se diz lá nos Estados Unidos. E já começou a ver. O Joaquim não pode cometer um deslize. Ele será culpado por tudo que está acontecendo. E quanto mais o Joaquim, que me pareceu agora totalmente ignorante a respeito da política, é tão ignorante que aceitou entrar nesse governo, politicamente, que eu estou falando. Porque não vai achar ninguém nesse governo que o proteja. Ninguém nesse governo que tome as dores dele. Ninguém vai o defender. E tudo que ele fizer é ruim. E por acaso, ele mesmo está dando corda para se enforcar. Porque ele aceita participar de um governo desse que tomou medidas horríveis e horrorosas. E que ele podia muito bem criticar quando ele estava fora do governo. Mas agora que ele entra no governo, ele não pode criticar da maneira que ele criticou. Ele criticou as medidas tomadas pela Dilma, a desoneração fiscal. Ele poderia ser mais gentil, ele poderia ser mais cauteloso na sua crítica. E não foi. Está dando corda para se enforcar. Muito bem, olha só. Eu acho que a situação do Brasil é tão caótica, mas é uma situação de uma tragédia há muito tempo anunciada. Se alguém aí que estiver me ouvindo já leu alguma coisa que eu fiz no passado ou me ouviu, eu sempre disse isso. Que eu não sei porque que o exterior estava vendo o Brasil como uma grande coisa. Aliás, eu sei, porque naquela época o mundo estava se desenvolvendo maravilhosamente, um cenário de brigadeiro, os países emergentes estavam crescendo, menos o Brasil. Mas os investidores tinham uma esperança de que o Brasil, como a grande potência, devido ao seu tamanho, às suas potencialidades econômicas, mas esqueceu de um detalhe. Ele esqueceu de analisar qual o governo que estava assumindo exatamente no início do século XX. Assumiu
um presidente da República que era analfabeto, não tinha nenhuma formação educacional, não tinha nenhuma formação profissional, nunca tinha trabalhado na vida, o primeiro emprego dele era presidente da República. Vinha do sindicato brasileiro, não é o sindicato europeu não, do sindicato brasileiro. Leva todos os amigos e põe nas principais empresas. As estrelas do governo do Lula era José Disseu, a Dilma Rousseff. Dois fracassados. José Disseu sempre fracassou, até como líder estudantil. Foi ele responsável pela reunião lá em Biúba, em São Paulo, onde todo mundo foi preso. Ele, José Disseu, só tem fracasso na vida dele. Um advogadozinho de meia tigela, né? Porque nunca estudou, sempre andou na vagabundagem, entendeu? A Dilma Rousseff da mesma coisa. Outra que nunca fez sucesso em nada na vida. Eram as estrelas do time do Lula. José Disseu era o capitão do time que o Lula dizia orgulhosamente. E a Dilma Rousseff foi a grande gestora que ele enfiou na goela do PT e da como presidente do Brasil. Se o Lula tivesse um mínimo de conhecimento de alguma coisa na vida, ele jamais poderia ter feito o que ele fez. Assumir a responsabilidade de colocar Dilma Rousseff como presidente do Brasil. Foi uma arrogância ignorante de um ignorante. Porque tinha prestígio popular, tinha popularidade, o presidente mais popular que o Brasil já teve. E nessa fase ele enfia a Dilma de goela abaixo. As pessoas falam que o Lula é um político rasteiro, de golpezinho baixo, pequenininho, para ganhar vantagem de um voto aqui, um votinho ali. Nunca teve visão, não tem nada para dizer, não tem nada para oferecer para o futuro de um determinado país. Nada, absolutamente nada. Tanto é que enfiou Dilma Rousseff como uma grande gestora para ser presidente do Brasil. Isso ele está pagando e vai pagar, porque foi a destruição política dele. Ele hoje não está tendo respeito. Ninguém respeita mais o Lula, nem como político, por causa desse erro brutal que ele fez. Mas olha só, eu estou falando aqui, nós vamos botar aí os personagens para falarem e a gente ouvir o que significa isso. Vamos aqui ouvir isso aqui, ó. O presidente Lula condenou os crimes do Bolsa Família. Alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é... Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Esse rapaz aí, o Lula, ele não tem ideologia nenhuma. Ele fala nenhuma. Ele fala de acordo com o público, de acordo com o interlocutor, de acordo com o marqueteiro da época. Ele não sabe o que ele fala. Ele faz uma coisa agora, diz amanhã, diz depois. Nós vamos ver tudo isso. Não precisa você checar em canto de vocês, vão ver. É assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia e vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala o Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é Bolsa Família não quer mais trabalhar. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica, é por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral. Olha aí. Ele, na época aí, está contra o Fernando Henrique, que começa exatamente a fazer os programas sociais. Ele é contra, mas ele não tem ideologia nenhuma. Ele não tem nada. Ele é contra porque ele tem que ser contra, porque ele quer vencer a campanha. Ele não diz alguma coisa. Ele não diz como é que deve fazer. Da mesma maneira como vocês viram agora, quando ele faz o Bolsa Família. É um completo idiota. E é esse cara que a esquerda intelectual brasileira, Ziraldo, Chico Buarque, Zueni Ventura, diziam que era o único homem capaz de consertar o Brasil.
é uma lástima. A lástima não é o Lula só, não. A lástima é a intelectualidade esquerdista brasileira. Isso aqui é uma lástima. Não tem capacidade de nada. Veja o Chico Buarque, um bobo da corte. Você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil. Tentando distribuir bijuterias, espelhos para ganhar os índios, ele distribuiu alimento. Você tem como lógica... Ele não distribuiu alimentos, também distribuiu, mas ele distribuiu foi dinheiro vivo, comprando voto em todo o Nordeste. Isso é o bandido da luz vermelha, da estrela vermelha. Manter a política de dominação que é secular no Brasil. Em Belo Horizonte, o presidente Lula condenou os críticos do Bolsa Família. Alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola. Olha que sutileza, que coisa mais degradante um presidente ou ex-presidente. O PT é uma merda, mas é o meu partido, ele é o meu partido, ele não presta, mas é meu. Olha, eu acho isso tão genial que eu vou repetir. Isso é um ex-presidente. O PT é uma merda, mas é o meu partido, ele é o meu partido, ele não presta, mas é meu. Isto é patético. Como é que pode o Brasil dar certo com um presidente desse? Não pode, meu amigo. Vamos lá. Olha só para quê. Vejam se vocês podem acreditar nisso. No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente não sabia, Vou voltar aqui para vocês. Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito, falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente não sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era muito prometido, mas a gente tinha todo mundo, sabe? Se o cara perguntar essa fonte, a gente não tinha, mas a gente... Ou seja, ele está dizendo como ele mentia. E com a cara mais limpa do mundo, como se ele fosse bastante inteligente, esperto, um espertinho. Enganou o pessoal, dizendo número, dizendo qualquer número, porque ele não sabia a fonte, não sabia nada. Isto é o presidente do Brasil. Pode um país dar certo com um presidente desse? Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua, era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu peguei de falar, o Jaime Lerner falou assim, o Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar na rua, Lula. É muito adiante. E foi comigo. E ele acha engraçado. Ele acha engraçado e o pessoal dele ali puxa saco rindo de um cara completamente inescrupuloso, ao vivo e ao vivo dizendo como ele é inescrupuloso, como ele é antiético, como ele é mentiroso. Pode um Brasil dar certo com uma pessoa dessa? Não pode, gente. É claro que essas pessoas, como ele, e o pior disso, que ele é o presidente do Brasil, ele serve de exemplo para muita gente. Vamos ver aqui a primeira aluna dele, o que é que aprendeu com ele. A Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, acabo de assinar o ato que coloca em vigor, a partir de amanhã, uma forte redução na conta de luz de todos os brasileiros. Além de estarmos antecipando a entrada em vigor das novas tarifas. Que beleza, né? Que competência, que gestora! Agora vocês querem que o Brasil tenha uma situação melhor do que está hoje? Não pode, cara. Tem que estar um caos absoluto total. Essa mulher é incapaz de expor uma ideia qualquer se não for lida. Estamos dando índice de redução maior do que o previsto e já anunciado. A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Mas não é a primeira vez que o nosso governo
toma medidas para baixar o custo, ampliar o investimento, aumentar o emprego e garantir mais crescimento para o país e bem-estar para os brasileiros. Temos baixado os juros, reduzido impostos, facilitado o crédito e aberto, como nunca, as portas da casa própria para os pobres e para a classe média. Ao mesmo tempo, estamos ampliando o investimento na infraestrutura, na educação e na saúde, e nos aproximando. Como pode mentir com a cara tão limpa, ampliando os investimentos na infraestrutura? É uma coisa que o Brasil está ladeira abaixo. Não tem infraestrutura no Brasil. Está um caos generalizado, e essa mulher vai fazer um pronunciamento como presidenta da República e mente com a cara mais lavada do mundo desta maneira. Investimento em educação, investimento em saúde, como se fosse um sucesso absoluto a educação no Brasil e a infraestrutura no Brasil. O dia em que a miséria estará superada no nosso Brasil. No caso da energia elétrica, as perspectivas são as melhores possíveis. Com essa redução de tarifa, o Brasil, que já é uma potência energética, passa a viver uma situação ainda mais especial no setor elétrico. Somos agora um dos poucos países que está ao mesmo tempo baixando o custo da energia e aumentando sua produção elétrica. Que beleza, né? Que beleza! Como é que uma pessoa tem a coragem? Porque esse discurso, é claro, foi um discurso feito por um marqueteiro. O marqueteiro botou para ela dizer isso. Ela não tem consciência do que ela está falando. Ou tem, porque ela é mentirosa mesmo. Ela sabe que ela vai dizer coisas para agradar, para tirar voto. É aquela politiquinha que ela aprendeu com quem? Com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Pico com números. Como acabei de dizer, a conta de luz deste ano, de 2013, vai baixar 18% para o consumidor doméstico. E até 30%. E esse ano já tem 50% de aumento. 32% para a indústria, a agricultura, o comércio e serviços. Ao mesmo tempo, com a entrada em operação de novas usinas e linhas de transmissão, vamos aumentar em mais de 7% nossa produção de energia. E ela irá crescer ainda mais nos próximos anos. Esse movimento simultâneo nos deixa em situação privilegiada no mundo. Isso significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata. Significa... Ué, nós estamos vendo agora. Melhor com apagões. E mais barato, aumentando 30%, 40%. Pelo amor de Deus. É esse o país, não é? É essa mulher que foi imposta como presidente da República pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O grande político brasileiro. Nunca mais ele vai ser perdoado por esse erro que ele fez. Ele vai pagar. Nunca mais ele participará do poder. Fica que o Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro, sem nenhum risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento no curto. Agora dá para... olha só. E vocês vão ver que tem gente que confia nela. No médio ou no longo prazo. O ano passado, colocamos em operação 4.000 megawatts e 2.780 quilômetros de linha de transmissão. Este ano, vamos colocar mais 8.500 megawatts de energia e 7.540 quilômetros de novas linhas. Temos uma grande quantidade de outras usinas e linhas de transmissão em construção ou projetadas. Elas vão nos permitir dobrar em 15 anos nossa capacidade instalada de energia elétrica, que hoje é de 121.000 megawatts. Ou seja, temos contratada toda a energia. Não dá para ouvir tanta mentira com a cara limpa, mentindo desse jeito. Agora, eu fico impressionado. No Brasil, os intelectuais de esquerda são extremamente incompetentes, são ignorantes, são medíocres. Por exemplo, o Chico Rouanet Buarque de Holanda. O Chico, está aí na internet.
Quanto ele tirou pro filme dele? 4 milhões e 400 do Rouanet. O genro dele, Carlinho Brown, a namorada dele, a irmã dele, tudo mamando na teta do governo Dilma. É por isso que ele é o bobo da corte. Vamos ver o Chico, a grande inteligência Chico, olha só. Você vê que ele está constrangido. Eu confio nela. Eu confio sobretudo. Vou voltar, porque eu gosto quando ele diz que confia nela. Eu voto na Dilma porque a respeito, a admiro e porque confio nela. Eu confio sobretudo na sua sensibilidade, no seu compromisso com os mais pobres. Eu voto nela porque com ela eu tenho a certeza de que os programas de inclusão social serão mantidos, aprimorados, aprofundados. A Dilma, a gente sabe o que ela pensa, a gente sabe o que ela defende. Em 2010, eu votei na Dilma muito por causa do Lula. Este ano, voto na Dilma por causa da Dilma. É difícil, né? É difícil você imaginar. É difícil você imaginar que uma pessoa como Chico Buarque, um talento, não é? Como poeta, como compositor, como escritor, como músico, ser tão inocente. Aliás, não é inocente não. Ser tão inescrupuloso, porque isso é inescrupuloso. O Chico apoia a Dilma porque está montado nos recursos da Rouanet. Ele e a família dele toda, inclusive até o livro dele está sendo financiado, está sendo publicado na Coreia. Que eu não entendo por que o livro do Chico, um cara que tem dinheiro, bem sucedido, não é? A música deve render muito dinheiro para ele, etc. Tal. Teatro e por aí afora, que o Chico tem uma série de atividades, muito competente por sinal, e o cara se presta a um papel deste. Porque não é possível que o Chico não tenha a sensibilidade de perceber que a Dilma mente, que o Lula mente, e que esses caras só estão interessados em botar dinheiro no bolso. Não é possível isso. Eu acho que ele faz isso exatamente pela Rouanet, pelas benesses que ele tem do governo Dilma. É por isso que ele confia na Dilma. Meus amigos, vocês viram, eu não precisei falar. Os atores aí falaram. O Lula, o grande campeão de mentiras, o grande professor de artimanhas, a aluna mais dedicada, que aprendeu tudo com ele, faz um pronunciamento do jeito que fez, e tem o bobo da corte, que é o Chico Buarque Rouanet de Holanda. Um abraço.